Oi, pessoal do nono. Estamos aqui na terceira semana de março. Olha só, hoje nós vamos falar da Era Vargas. Lembra que a gente falou da Primeira República, a República Velha, da espada, do coronelismo, de o cara mandava em tudo, você votava em quem eles queriam, você tinha sérios problemas, né? Inclusive você podia até morrer, né? Então ganhava o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas, aí que era chamada República do Café com Leite, porque em São Paulo produzia muito café, tinha muita gente riquíssima, e em Minas o leite também. E aí Getúlio Vargas dá um golpe, né, com os militares. Ele por hora não era militar, mas ele se uniu aos militares e deu um golpe no Brasil e instituiu o governo Vargas. Olha se ele era danado, que ele ficou de 1930 a 1945, 15 anos. E depois ele até voltou depois, né? Que é outra história depois já. A gente já vai falar. Então, olha só. O Vargas era um gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, danado. Ele fica no poder por 15 anos. Ele é chamado de Estado Novo. Antes era a República da Espada, a República Velha, podia ser a Primeira República, aí vira Estado Novo, ou é chamado esse período da história do Vargas. Ele era um cara que fez muita coisa boa, mas fez muita coisa ruim também, né? Então, por exemplo, ele foi o cara que apoiou muitos trabalhadores. Então, foi no governo dele que se instituiu a carteira de trabalho, que os empregados tiveram algumas leis trabalhistas aprovadas, né? Tem muita gente que inclusive viveu aquela época, né? Alguns idosos assim. Eu não sou daquela época, mas a gente ouvia falar que gostavam muito dele, né? Ele tinha esse lado aí de valorizar muito. Isso a gente chama de um populismo, né? Populista. É uma política populista, né, para agradar alguns, né? E por outro lado você está destruindo a liberdade dele, fazendo alguma coisa contra o cara. Então Getúlio Vargas, ele é ditador, ele se impõe uma ditadura. Não era chamada ditadura, assim, mas era porque, inclusive, quem era contra ele, ele mandava torturar, né? Se vocês quiserem um bom filme, é Olga. Assistam Olga, por favor. É, eu vou até anotar aqui. Olga mostra, né? A Olga lutou contra essa ditadura, tal. No fim, ela é mandada, como ela era contra o governo de Hitler naquela época, né? Que foi o período das guerras também, isso aí. Ela é morta na câmara de gás. E é um filme brasileiro, acho que é o melhor filme brasileiro que eu já assisti. Muito bem. Assistam Olga. Olga, por favor. É importantíssimo para vocês. E outra, quem vai fazer vestibular daqui uns dias? Porque é daqui uns dias que a gente fala, o tempo passa muito rápido. Olga ela é recomendada, tá? Tá. Então, a gente tem o período do Getúlio Vargas, que teve esse lado bom, teve uma nova Constituição em 1934, mas ele teve esse lado ditador, né? Que você não tinha direito a falar o que você queria e tal, e você tinha problemas mesmo com a política. Tá. Vou falar um pouco disso, depois tudo isso a gente durante o ano vai aprofundando mais. Você, depois disso, você tem outro problema sério. Porque aí, de fato, é instaurada a ditadura no Brasil com os militares. Depois do Vargas, de fato, se dá um golpe militar em 1964. E entre Vargas e 64 teve um outro período que a gente vai comentar em outro momento. Eu quero falar para vocês um pouquinho da ditadura militar no Brasil, que ocorreu de 64 a 84, 84 a 85, onde os militares tomaram o poder mesmo. Eles mandavam, eles fecharam o Congresso e eles mandavam e colocavam para mandar quem eles queriam. Eles dominavam tudo mesmo.
Então, vai dar desse período que a gente ouve falar em Médici, em Geisel, em Figueiredo, em Costa e Silva, Castelo Branco, que a gente escuta falar do PT, né, que a Dilma, que foi presidente, foi torturada porque ela era contra a ditadura, porque você não tem liberdade para nada, né? Você tem que fazer o que eles querem. Não pode, eu não posso ser contra o governo, não posso ser contra nada. Eu não poderia estar falando o que eu estou falando na ditadura, né? Então a ditadura, ela fecha a imprensa, fecha a televisão, ela põe, sabe aqueles TV Senado, aquela coisa, deixa só aquilo rodando, aquilo que interessa para eles. Não vai ter Senado, né? Porque não tem ditadura, não tem Senado, eles fecharam tudo, né? São eles que mandam. Mas assim, por exemplo, artista, se vocês pegarem Chico Buarque de Holanda, na ditadura militar, ele teve que sair do país. Ou você sai do país ou você morre. Esses artistas mais antigos aí, Chico Buarque, Gilberto Gil, aí, um monte aí, eles tudo tiveram que sair do país. Ou eles saíam ou eles morriam. Porque eles falavam o que eles pensavam, né? Nas músicas deles. Poetas, pintores, esse povo todo teve que sair do país mesmo. Era cerrada a ditadura. Ou você fazia o que eles queriam, ou você era torturado ou morto muitas vezes, né? Principalmente os jornalistas. Quando você escuta falar hoje na televisão do AI-5, que o nosso presidente hoje fala de AI-5, e alguns caras que estão lá no poder hoje falam de AI-5, foi nesse período aí. AI-5 quer dizer o ato institucional número 5, ou seja, você está privado de uma série de coisas. Inclusive teve até estado de sítio no país. O que é estado de sítio? Você não pode sair na rua depois das 10 da noite. Não pode. Não é para sair de casa, para ficar em casa, ponto. E se você sair, a polícia te pega e te prende. Você ficar lá na esquina com teus amigos, meia dúzia de moleque lá conversando, não pode. Nem de dia, nem de noite. Você vai preso. E se você não tiver uma carteira de trabalho provando que você trabalha e é um cidadão, você também vai preso. Então, essa é a ditadura militar. Então, o AI-5 foi isso. Você não podia. Só faça o que eu quero. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, a gente vai chegar nisso lá no ensino médio, se aprofundar muito mais. Mas qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer pergunta eu estou sempre disposta a responder para vocês e dialogar com vocês. Tá ok? Por enquanto, beijo e até.